Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um culto online. Seguimos na nossa série Evidências da Fé, uma série pela qual o Senhor Deus tem certamente falado muito ao nosso coração. Essa série baseada nas histórias de Moisés e do povo hebreu, depois ali da sua saída do Egito. E essa semana nós tivemos um momento teológico especial, Evidências da Fé, e Deus muito tem falado conosco. Nessa noite eu quero falar sobre um tema muito especial com você, que é o segredo para se alcançar a paz. Olha que tema maravilhoso para você e para mim. Todos nós desejamos muito viver em paz, não é verdade? Mas existe um grande segredo para isso. É muita verdade, meus irmãos, é uma grande verdade que nos tempos em que nós estamos vivendo, muitas pessoas não têm tido paz. Muitas pessoas vivem em depressão. Depressão já é o mal do século. Muitas pessoas têm suicidado, os índices de suicídio aumentaram de uma forma assim exponencial nos tempos que nós estamos vivendo. E parece que viver em paz se tornou um grande mistério, um mistério que precisa ser descoberto. E sobre esse tema especial eu quero falar com você aqui um pouquinho nessa noite. O segredo para se alcançar a paz. Vamos ler a palavra de Deus? Culto online, pega aí a sua Bíblia, feriado, não é? Estamos aí no feriado, não tivemos atividade hoje pela manhã. Com certeza você está descansado, descansada, tem aí mais a semana, talvez, para poder descansar mais um pouquinho. Então vai lá, vamos entrar na semana bem, vamos começar legal. Pega a sua Bíblia, pega o seu celular, seu fone de ouvido, vai para um lugar reservado, um lugar que ninguém vai te incomodar, ou então reúne a família, né, em volta do seu computador, da sua televisão, ou do celular que seja, e vamos meditar na palavra. Êxodo, capítulo 32, os versos são os versos 1 ao 4. Diz assim a palavra, hoje estou usando a tradução NVI. O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse-lhe: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Êxodo 32, versículo 3. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, versículo 4, e os fundiu, os derreteu, transformando tudo num ídolo, que modelou conforme uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O segredo para se alcançar a paz. Meus irmãos, esse com certeza é um dos textos bíblicos que mais causam indignação na gente, não é verdade? Em toda a Bíblia Sagrada, esse talvez é um dos textos que mais nos provoca a ficarmos indignados na forma como o povo de Deus é capaz de abandonar o Senhor. Deus ele fez coisas maravilhosas por esse povo ingrato, pelo povo ali no Egito, né? Você conhece a história. Deus enviou as pragas, Deus os livrou daquele faraó tirano, dos seus feitores, dos castigos que eles sofriam. Deus fez milagres no deserto, os alimentou, deu água para essa gente, fez aquele milagre maravilhoso do Mar Vermelho, onde Deus ele dizimou os inimigos de Israel, que era um povo humilde, não era um povo de guerra.
se eles tivessem que enfrentar os egípcios em uma batalha, seriam trucidados. Até isso Deus fez por eles. Enfrentou os seus inimigos pessoalmente. Mas Deus ele desejava um relacionamento mais profundo com esse pessoal, com esse povo. E por isso ele chamou Moisés até a sua presença. Deus convoca Moisés a subir, no alto ali do monte. E ali nesse monte, Deus entregaria as leis a Moisés, como de fato ele entregou. E Deus daria a certeza, por meio dessas leis, de que sempre estaria com eles. Quando Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, para Moisés levar ao povo, isso era uma aliança que Deus estava fazendo com o povo. Guardem os meus mandamentos e eu sempre estarei com vocês enquanto vocês forem obedientes. Contudo, meus irmãos, Moisés demorou no monte. Guarda isso na sua mente. Isso é importantíssimo na nossa reflexão de hoje. Moisés demorou ali no alto do monte, na presença do Senhor, onde ele estava recebendo a tábua dos 10 as tábuas com os 10 mandamentos. E por que Moisés demora? Meus irmãos, Moisés já era um homem idoso, estava no alto daquele monte. Mas também é grande verdade que ninguém deseja sair correndo da presença de Deus. Já pensou, você está ali na presença física de Deus, ali na glória dele? Quem vai querer sair correndo desse lugar, não é? Com pressa? Ninguém. Moisés, ele estava feliz, ele estava maravilhado no alto do monte, com tudo aquilo que ele estava vendo na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que quando Moisés sai da presença do Senhor, a sua face brilha, tamanha a glória de Deus ali naquele lugar, por ter estado na presença de Deus. E Moisés está ali talvez imaginando como que o povo, como seria, quando o povo também desfrutasse desse relacionamento com Deus. O povo teria a mesma comunhão. A partir do momento que Moisés entregasse a lei para o povo, a lei escrita pelo próprio Deus, com o dedo do próprio Deus, o povo ia começar a seguir aqueles mandamentos e teria uma comunhão gostosa com Deus. E Moisés está empolgado com isso tudo ali em cima daquele monte. Contudo, meus irmãos, devido à demora de Moisés em retornar ao acampamento, em voltar para o meio do povo, o povo não sabia o que estava acontecendo ali no alto do monte, porque Moisés estava demorando tanto. E o povo começa então, por causa da demora de Moisés, a sofrer de amnésia, de esquecimento. Por causa daquela pequena demora de Moisés, o povo foi capaz de esquecer tudo que Deus havia feito por eles. Absolutamente tudo. Meus irmãos, Deus havia acabado de fazer maravilhas por eles. E por causa dessa demora, o povo começa a achar que Moisés os abandonou e que talvez Deus também tivesse os abandonado. Então eles se voltam à idolatria que eles estavam tão acostumados e que eles haviam conhecido ali no Egito. Então, meus irmãos, Deus observa, Moisés está lá no alto do monte, na presença de Deus. Deus observa o que estava acontecendo no acampamento e Deus fala com Moisés: Moisés, está na hora de você voltar ao acampamento, porque o povo está cometendo uma grande perversidade, o povo está me traindo, o povo está esquecendo o que eu fiz por eles lá no meu arraial. E quando Moisés ele desce o monte, ele se depara com o povo ali realizando uma grande festa, uma festa para um ídolo, dedicada a um bezerro de ouro. E Moisés ele foi tomado então por uma grande raiva, ao ponto que ele pegou as tábuas e quebrou as tábuas no chão, tomado por uma grande ira, as tábuas escritas pelo dedo do próprio Deus. Mas Moisés ele chega no acampamento e vê Arão, seu irmão, vê o povo do acampamento realizando uma grande festa para um ídolo feito de ouro, feito pela própria mão deles. Mesmo depois de Deus ter feito
tantas maravilhas visíveis para essa gente ingrata. Gente ingrata que trai o Senhor, que trai o seu Deus. Eu sei que vocês conhecem a história, mas eu gostei de recapitulá-la, meus irmãos, para nos lembrar e também para talvez nos indignarmos um pouquinho juntos nesse início de reflexão, porque é indignante, não é? É uma das passagens aonde nós olhamos e toda a trajetória de vida de Moisés, quando nós olhamos, né, a forma como o povo se relacionava com Deus, a gente fica um pouco indignado, porque o povo está sempre traindo o Senhor. Mas essa passagem aqui em especial, ela nos deixa muito indignados, porque Deus havia acabado de fazer aquelas maravilhas e o povo já está traindo o Senhor. Como aquele povo foi capaz de abandonar a Deus depois de tudo que Deus havia acabado de fazer por eles? Talvez se o livramento do Egito tivesse acontecido há muito tempo atrás, não se justificaria, mas talvez poderíamos dizer que o tempo já havia levado a memória daquela gente. É aquela história, explica, mas não justifica. Mas pelo menos explicaria, o tempo embaçou a visão desse povo, mas não! Os milagres de Deus no Egito, no Mar Vermelho e no deserto haviam acabado de acontecer. O povo havia acabado de presenciar maravilhas sobrenaturais e já estavam abandonando o Senhor, tão somente porque Moisés subiu um monte para conversar com Deus e demorou alguns dias, um pouco de tempo. A resposta é simples, meus irmãos. Por que o povo foi capaz de tamanha traição? O povo havia perdido a confiança em Deus. Ou melhor, talvez o povo ainda não havia sequer aprendido a confiar no Senhor. Ainda não confiavam no Senhor o suficiente para terem paz, para esperar Moisés retornar. E a demora de Moisés ali, a aparente demora de Moisés não está demorando no monte, ele está ficando o tempo necessário. A aparente demora de Moisés ali naquele monte deixou o coração daquela gente atribulado, a ponto deles perderem a paz. E eles ficaram, meus irmãos, aflitos. A demora de Moisés afligia o coração daquela gente. A sua demora fazia o povo duvidar das promessas de Deus. A demora de Moisés fazia o povo ter medo. E agora nós estamos no deserto. Alguns acreditavam que Moisés e o próprio Deus havia os abandonado ali naquele lugar. E eles perderam a paz. Por quê? Porque muitos medos foram invadindo o coração dessa gente, a mente dessa gente. Ficaram com seus pensamentos acelerados, com seu coração acelerado. E aí foram capazes de abandonar o Senhor, porque perderam a paz. E perderam a paz porque não tinham confiança em Deus. Uma coisa puxa a outra. Aquele ídolo que eles pediram para Arão fazer para eles era um tipo de refúgio. Eles queriam se apegar a alguma coisa, lançar os seus medos, as suas ansiedades e inseguranças sobre alguma coisa, ainda que fosse uma coisa estúpida como esse bezerro de ouro, obviamente feito pelas mãos deles. Uma forma de tentarem alcançar a paz. E meus irmãos, quantas e quantas vezes nós passamos por isso ainda hoje? Quantas pessoas estão com seus corações atribulados, estão aflitas, estão sem paz, porque assim como os hebreus perderam a confiança no Senhor ou ainda não aprenderam a confiar no Senhor. O povo de Deus ainda não havia aprendido a confiar.
É por isso, meus irmãos, que seus corações ficavam facilmente atribulados com qualquer adversidade, por menor que fosse, e facilmente abandonavam o Senhor. Falta de confiança em Deus rouba a nossa paz. A confiança é o combustível da fé, é aquilo que mantém a nossa fé acesa. Guarda isso no seu coração nessa noite. A confiança, a falta de confiança, guarda isso. A falta de confiança em Deus rouba a nossa paz. A confiança é o combustível que deixa a nossa fé acesa. Imagina uma lamparina, não é? A fé é o fogo da lamparina, mas o querosene é a confiança que mantém esse fogo aceso. A confiança em Deus é o segredo para se ter paz em qualquer adversidade, em qualquer situação. E eu pergunto para você nessa noite, você costuma sentir paz em meio às adversidades? Ou será que qualquer probleminha começa a roubar a sua paz? Você fica ansioso, você começa a passar mal, você fica abalado por causa das adversidades, por menores que sejam os problemas, perde a sua tranquilidade. Quando as coisas parecem demorar a se resolver na sua vida, como Moisés se demorava ali a descer do monte e resolver a vida dessa gente, será que você se desestabiliza diante da demora aparente de Deus entrar em ação? Aparente, porque Deus tem o tempo dele. Ou você confia no Senhor? Se você deseja ter paz em meio às adversidades, aprenda a confiar no Senhor. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 7, ele nos ensina o que acontece quando confiamos no Senhor. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. O que acontece quando confiamos no Senhor? Filipenses capítulo 4, versículo de número 7 diz: Paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, quando confiamos no Senhor, essa confiança nos traz paz. Amém? Esta confiança nos traz paz. Versículo 3, ele diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz. A fé traz paz ao nosso coração. Você sente paz? Você tem paz? Mesmo quando as adversidades chegam, os problemas, será que você consegue se manter em paz? É muito difícil viver em paz. É muito difícil. Eu comecei dizendo que a nossa geração tem tido dificuldade de sentir paz. As pessoas procuram livros de autoajuda, as pessoas procuram psicólogos e psiquiatras, as pessoas procuram coaches, as pessoas procuram tantas coisas tentando sentir paz. Alguns acabam se matando porque não sentem paz. Muita gente já se matou porque não conseguia sentir paz. Mas o mais interessante nesse versículo é que ele nos ensina que a paz que vem da fé, ela excede todo o entendimento. A paz que vem da fé, ela excede todo entendimento. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus ela nos diz que nós conseguimos sentir paz mesmo quando humanamente nós não deveríamos senti-la. Conseguimos sentir paz mesmo quando as circunstâncias que estamos vivendo tornam humanamente improvável ou até impossível de sentirmos paz. Mas quando nós temos confiança em Deus, podemos estar vivendo os problemas que forem e o Espírito Santo ele consegue trazer paz ao nosso coração.
Ele guarda o nosso coração. É o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos: guardará o vosso coração e a vossa mente. Porque a falta de paz, ela está na nossa mente, ela está no nosso coração. Mas a confiança em Deus que vem da fé, que alimenta a nossa fé, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. E mesmo em meio, talvez, aos problemas que você pode estar vivendo nesse tempo, você consegue sentir paz. E olha, isso não tem explicação para isso, porque isso é algo sobrenatural, é algo que vem do Espírito Santo do Senhor. E isso é com certeza uma grande evidência da fé. Em segundo lugar, Paulo nos ensina aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que quando confiamos no Senhor, essa confiança nos traz também perseverança junto com a paz. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A palavra de Deus nos diz isso, não é? Que nós somos firmes quando confiamos no Senhor. A falta, meus irmãos, de confiança, ela funciona mais ou menos como caminhar no escuro, não é? Caminhamos no escuro sem necessariamente saber aonde nós estamos pisando. Se você já andou no escuro, um escuro total, um escuro completo mesmo, onde você não enxerga nada, tem certeza que você não andou rápido. É impossível. Você não andou rápido. Você andou devagar, sem saber muito bem como pisar, porque a falta de confiança nos faz caminhar assim. E a partir do momento em que confiamos, conseguimos continuar a nossa caminhada sem medo de tropeçarmos. Perseverar, meus irmãos, é o mesmo que continuar prosseguindo. É como em uma corrida de obstáculos, onde você está correndo e tem que pular alguma coisa e tem que desviar de outro obstáculo, e você está correndo, está pulando, está se desviando, e Deus está na torcida: vai meu filho, vai minha filha, vai meu servo, vai minha serva. Deus está na torcida por você e você está desviando dos obstáculos. E se você para antes de cruzar a linha de chegada, Deus diz: olha, por que você está fazendo isso? Eu estou aqui com você, torcendo junto. Mas quando confiamos no Senhor, prosseguimos, vencemos qualquer obstáculo e comemoramos o cruzar da linha de chegada junto com o Senhor, porque a vitória não é minha, a vitória é nossa. E quando eu digo nossa, eu digo minha, sua e de Deus. Porque Deus corre conosco e Deus nos leva a vencermos os obstáculos. Ele nos leva a vencermos os obstáculos. A fé nos ensina a sermos perseverantes. E a perseverança é gerada pela confiança, assim como a paz também é gerada pela confiança. Ela nos ajuda a vencermos o desânimo em qualquer situação. Você já se sentiu desanimado? Já, se sentir desanimado é muito ruim. Essa semana eu conversava com alguém e dizia, um amigo, e eu dizia assim que eu estou meio desanimado, me sentindo meio desanimado fisicamente, né, no corpo. Tem dia que me sinto um pouco cansado, desanimado. Mas existe o desânimo corporal e o desânimo mental, né? Não é desse que eu estou falando. Esse é pior, né? Talvez você já tenha sentido também. Mas às vezes eu me sinto meio desanimado. E esse amigo, ele é farmacêutico, ele disse: olha, todo o quadro que você está me descrevendo de desânimo é falta de vitamina. Falta de vitamina. E ele me prescreveu, então, uma vitamina. E eu fiquei pensando nisso, faz muito sentido. Faz muito sentido. E eu posso dizer para você nessa noite que a fé é a vitamina que nós precisamos. E essa vitamina que nós chamamos de fé, ela é produzida pela confiança. Amém? Precisamos confiar mais no Senhor.
E aí, meus irmãos, nós chegamos aí na terceira e última questão que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Sobre os segredos para alcançarmos a paz. É a confiança. O segredo é que a confiança ela traz paz. A confiança ela traz perseverança, mas a confiança ela traz também segurança. Ah, meus irmãos, como nós nos sentimos seguros quando confiamos no Senhor. A palavra nos diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Confiai no Senhor. Ele é uma rocha, um lugar seguro. Hebreus 11:1 diz que a confiança ela é o oposto do medo e da incerteza. Quantos medos temos? Quantas incertezas? Medo e incerteza são duas coisas que roubam a nossa paz. Muitas vezes não conseguimos vencer o medo, nem a incerteza, né? Nós não conhecemos o futuro, não sabemos como as coisas vão terminar. E aí ficamos completamente atribulados pela falta de confiança. Essas coisas roubam a nossa confiança. Efésios 6,16 nos diz que quando temos fé, ficamos também firmes e seguros de tudo o que fazemos, porque a fé também nos faz um escudo protetor. Nos sentimos protegidos, seguros, guardados pelo Senhor. Meus irmãos, como que o ser humano gosta de se sentir seguro, não é verdade? É tão bom. A sensação de segurança é algo tão bom. E é por isso que nós fazemos seguro das coisas, é por isso que nós fazemos seguro de saúde, né? Para cuidar da gente. Fazemos seguro de vida, né? Ou melhor, de morte, que é para aqueles que nós amamos ficarem bem depois da nossa morte. Gostamos de sentir segurança. Temos garantia dos produtos que nós compramos. Falar nisso, meus irmãos, é chato, né? Quando nós chegamos numa loja e o lojista fica ali no nosso ouvido porque ele quer vender pra gente um seguro estendido, uma garantia estendida. Mas muita gente compra, por quê? Porque ela quer sentir segurança. Nós temos esse desejo, né? Essa necessidade de segurança. E eu fico pensando, meus irmãos, nós desejamos tanto segurança que hoje em dia vivemos numa geração que vende seguros. Simples assim. Estamos em paz quando nós nos sentimos seguros. E talvez a sua falta de paz, a falta de paz que você pode estar sentindo nesse tempo, se for o seu caso, ou talvez possa ser o seu caso no futuro, seja porque você não está se sentindo seguro diante de uma situação que está afligindo a sua vida. O povo no deserto perdeu a paz porque começou a sentir insegurança. O povo estava em paz. Saíram do Egito, atravessaram o mar, chove maná, chove codornas, água da rocha. Segurança. Mas aí Moisés sobe o monte para falar com Deus e não volta, demora. Cadê Moisés? Moisés é a nossa ponte com Deus, o que vai ser de nós? Cadê a nossa segurança? Moisés é aquilo que nos dá a certeza de que Deus estará conosco. Eles viam Moisés como o único elo com Deus, porque eles mesmos ainda não haviam criado o seu próprio relacionamento com o Senhor. Aquela gente ainda não havia aprendido a se relacionar com o Senhor, como Moisés já havia aprendido. E eu quero dizer para você nessa noite, olha, presta atenção, isso é muito importante para qualquer crente, para qualquer cristão. Nós não podemos viver em paz se o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento pessoal. Se vivemos, meus irmãos, às custas de testemunhos dos outros,
se a nossa fé é baseada nas experiências de que outras pessoas tiveram com Deus e não nós mesmos. Tem muita gente assim, pula de igreja em igreja procurando testemunhos para assistir. A sua fé é fortalecida à base de testemunhos dos outros, mas ela mesma não possui testemunhos para dar, para contar, porque não possui um relacionamento mais profundo com o Senhor. E é por isso que nós precisamos criar um relacionamento mais profundo com Deus. E assim aprenderemos a termos paz e nos sentiremos sempre seguros, mesmo em meio ao deserto, como aquele povo estava. Aquele povo olhava ao redor e só via areia, não via nada, areia, vento e sol, areia, vento e sol, areia, vento e sol. E cadê Moisés? E vem a insegurança. Mas se eles tivessem fé, eles veriam que Deus e o céu estava cuidando deles, mesmo em meio àquele lugar terrível. Não é verdade? Deus não havia os abandonado sequer um minuto, porque Deus estava lá no alto do monte com Moisés, mas Deus estava ali no arraial com eles também, porque o próprio Senhor nos diz que o meu Espírito enche toda a terra. Deus estava ali, mas eles não conseguiam ver. A fé nos traz segurança, e como é bom nos sentirmos seguros. E eu quero concluir dizendo que confiar em Deus nunca é em vão. Nunca! Confiar em Deus nunca é em vão. Esse é o segredo para termos sempre um coração em paz. Esse é o segredo. Confiança no Senhor. Mas preste atenção nisso. Eu não disse para você uma vida sem problemas. Eu disse que pela fé você terá confiança e alcançará a paz, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio ao deserto. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Qual é então o segredo para alcançarmos a paz? O segredo para alcançarmos a paz é a confiança em Deus, o combustível da nossa fé. E quando em meio às tribulações conseguimos ter paz no nosso coração, isso é evidência da fé. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela palavra que vem forte ao encontro do nosso coração. Palavra que penetra na nossa alma, no nosso entendimento. Eu sei que não é tão fácil, ó Pai, vivermos tudo isso que foi dito aqui nessa noite. Mas prepara o nosso coração. Ensina o nosso coração a confiar no Senhor, ó Pai, para que possamos ter paz, para que possamos prosseguir, para que possamos nos sentir seguros, pois somente com esses 3 passos, ó Pai, onde a base é a confiança, teremos fé e paz absoluta no Senhor. Independente das circunstâncias, independente das situações, uma paz que excede todo entendimento, ó Deus. Não permita que a gente falhe como o povo falhou, se entregando àqueles ídolos nesse tempo, onde se sentiram inseguros, onde permitiram que a paz lhes fosse roubada, porque não conseguiam entender as coisas espirituais, não conseguiam entender a demora de Moisés, porque por um momento pensaram que foram abandonados por Deus. Não permita caminharmos por esse caminho, Senhor, mas prepara o nosso coração para confiança e fé. Fé que traz paz, paz que excede todo entendimento. Obrigado, Deus. Louvamos em nome de Jesus o seu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Um excelente feriado para todos. Nós vamos nos vendo por aqui nos nossos cultos online, nos cultos presenciais também. Deus abençoe. Beijo no coração, em nome de Jesus. E não se esqueça, o segredo para a paz é a confiança em Deus, confiança que gera fé. A
paz é evidência da fé. Deus te abençoe. Feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus e agradeça a Ele por você estar aqui. Agradeça ao Senhor por Ele ser grande na sua vida, por Ele ter cuidado de você nesse tempo, ter cuidado de você, da sua casa, da sua família, dar uma providência. Quantas coisas o Senhor já fez por nós e nós podemos declarar que nós estamos alegres, porque o nosso Deus é grande, é soberano e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Cantarei
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê